Boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para falar de um assunto muito sério e estou convidando aqui o Del Garcês, que vai se juntar a nós, esse ator premiadíssimo. E assim que o Del entrar, nós vamos começar o bate-papo com ele. Aqui hoje eu estou com a camisa que é apoio aos artistas, o retiro aos artistas. Peço para quem puder que apoie o retiro dos artistas e também façam doações para a CUFA, Central Única das Favelas, e também para todo quem estiver precisando, na verdade. Né? Eu acho que é uma hora que quem puder doar, deve doar. Né? E vou convidar aqui o Del Garcês. Estou esperando que o Del se junte a nós. Deixa eu ver se ele já está aí. Vou pedir para avisarem o Del Garcês que eu já estou aqui esperando por ele. Muito bom estar com todo mundo. Juliano, meu amigo que fez Mutantes, Rafael Bispo, ator, que dá a maior força aí para essa campanha que os fãs fazem, né, para a continuação dos Mutantes. Acho muito lindo, né, esse carinho que todos os fãs dos Mutantes têm. Entrou o Del Garcês. Boa noite, Del. Tô te mandando aqui o convite. E o Del já vai se juntar aqui ao nosso papo. Que delícia. Esse premiadíssimo, talentosíssimo ator com que eu tive a honra de trabalhar. Del, meu querido. Tudo bom, querido? Que Tudo maravilha bem, te graças a ver. Deus. Aqui, ó. Eu já vi aí máscaras do teatro e eu aqui, ó, vidas negras importam. É isso aí. Vamos juntar essas duas lutas, né? Essa da comunicação Perfeito. social através do entretenimento com uma melhoria aí das igualdades de oportunidade aí no nosso país. Se Deus quiser, vamos conversar sobre isso hoje. Vamos, estou aqui. Muito obrigado pelo convite. Está sendo um prazer. Márcia Araújo já entrou aí, minha assessora de imprensa. Já agradeço a todos que estão entrando. Parabéns, tanta gente bacana. Maravilha, então. Então, vamos falar um pouco dos nossos trabalhos também. Está acabando a Escravizaura, né? E Exatamente. você sabe que eu tenho um orgulho imenso dessa novela, né? Porque nessa novela todo mundo da cor foi retratado ali como família real, família, né? Gente rica, gente bela, líder quilombola, o André. Não tinha quilombo na primeira Escravizaura, você acredita? Eu sabia. Tanta coisa diferente na nossa, né? Pois é. Então, isso assim, acho que a Escravizaura é esse sucesso todo que é, inclusive, porque ela tem esse respeito, né, nessa novela por toda essa história, né? E a gente contava muito essa história do jeito que devia ser contada, que a história precisa ser mudada, Del, que eu acredito nisso. Assim, eu sempre tive eu tenho uma história familiar com isso, porque apesar de eu parecer assim clarinho, branquinho, a gente tem uma história na nossa família que somos afrodescendentes. Então eu sempre, desde criança, eu tive um olhar diferenciado sobre o que acontecia no Brasil, assim. Certo. E, e isso foi uma preocupação minha na faculdade de Ciências Sociais que eu fiz e no meu mestrado de Sociologia. Eu acho que a história do Brasil precisa ser reescrita. Porque a história ela não fala só do passado. A história fala do presente. Então, quando você fala para uma criança de cor que ela é descendente de escravo, isso é um modo de contar a história, porque eu também sou descendente de escravo. Porque todos os europeus são descendentes.
porque a servidão e a escravidão é um fenômeno na Europa que durou durante toda a Idade Média, inclusive depois dos descobrimentos, chamados descobrimentos, né, que foi essa, essa imigração de conquista que teve para cá e de exploração, né, nessas terras aqui. Fala um pouquinho que eu quero te ouvir. Então, concordo plenamente com você. É uma surpresa, não sabia que você também tinha pessoas negras no Brasil, na sua família, mas eu imaginava que sim, né? Porque qual brasileiro que, ainda que não tenha sangue, né, laços familiares com o negro, tem culturalmente, tem até espiritualmente, através da religião, através da arte, através da cultura, né, que a gente sabe que a influência africana, né, e da mão de obra escravizada no Brasil é muito grande, é fundamental para a construção da nossa história, para a construção desse país. Então, certamente todos nós brasileiros estamos interligados a essa cultura, à história do negro, ao negro em si, né? Isso é muito bom te escutar. E aí, quando a gente fala assim, que veio essa mão de obra escravizada, a gente está deixando de ver aspectos importantíssimos dessa história. Já havia africanos livres antes do chamado descobrimento do Brasil. Pois é. Portugal mesmo já era uma nação mestiça, porque Portugal, durante séculos, foi dominada pelos chamados mouros, africanos ali do norte. Então, assim, é uma história que a gente tem no Brasil de miscigenação, de mistura dessas culturas, dessa interligação das culturas europeia e africana, que já data de séculos antes do descobrimento do Brasil. Havia gente, negros ricos, que já haviam comprado sua liberdade, que eram, às vezes, gente de família de posse, que tinha sido levada naquelas expedições loucas de conquista que os portugueses faziam. E sabe que na minha tese de mestrado eu estudei isso, eu estudei os relatos dessas viagens à África nos séculos XV e XVI. Que maravilha! Então, por exemplo, então, assim, essa história de que o negro veio como escravo não ela precisava ser revisada. O negro veio como intérprete, o negro veio como marinheiro, o negro veio como um homem rico, o homem veio como livre. Os que aqui vieram nessa condição de mão de obra escravizada, muitos rapidamente se foram constituir habitações, muito lá por dentro desse continente enorme, né, se juntaram, se interligaram a outras nações que aqui viviam. Então, assim, eu acho perverso quando você quer associar as pessoas que veio de origem africana com essa pecha de escravidão, porque isso já cria uma autoimagem deturpada. E só quem tem família, né, a gente vê esse fenômeno muito no Brasil, que consegue dar orgulho, né, de identidade, orgulho de passado, de herança cultural, como você mesmo apontou, assim, que essa herança cultural ela está em todos nós, está nos nossos genes, está no nosso sangue do brasileiro. Então a gente tem que acabar com essa história do racismo. Mas a minha preocupação é dar oportunidade na televisão, como você teve depois como juiz. Então, exatamente. É verdade. Só dar um alô pro... Eu vou falar. Só dar um alô para o Rômulo Del Duque, nosso amigo, meu amigão aí, que inclusive foi o Rômulo que me apresentou ao Efar Rossano, e o Efar Rossano ficou louco, e me apresentou a você também por tabela. Muito obrigado, Rômulo, por tudo aí. Não podia faltar nesse papo, então, né? É verdade. Muito bem seu trabalho na Escravizaura, como um dos capatazes ali do Leôncio. Exatamente. Que me maltratava muito, né? O capanga Raimundo, né? Mas é importantíssimo isso que você falou. Você falando aí dos negros que vieram escravizados, esses nossos irmãos, eu me lembro muito bem, né? Em várias cenas do André com o meu pai, que era o Ivan de Almeida, né, em cenas que eu dizia, pai, é verdade mesmo que o meu
os nossos parentes foram reis na África, né, que nossa família era rica. Ele fala, meu filho, é exatamente assim. Nós viemos aqui separados, nos separaram das nossas famílias, através da diáspora, a gente sabe disso, né, caracterizado pela diáspora. Mas, enfim, o personagem do Dr. Alexandre foi uma ruptura também, um ato transgressor que você fez ao me chamar, me escalar para fazer, né, quando eu tinha acabado de fazer o André, né, um homem escravizado, o líder quilombola, e fazer um homem, né, contemporâneo, de hoje, de uma camada da sociedade que não aquela normalmente, né, oferecida a atores negros em telenovelas, na nossa dramaturgia, no próprio teatro e no cinema. Então foi maravilhoso. Além de tudo, além de ter aquela posição social não inferiorizada, digamos assim, ele fazia uma campanha, né, importante, social, dentro da novela, que era sobre as crianças desaparecidas. Era um trabalho incrível. Foi incrível, Del, foi maravilhoso, né? Ver tantas crianças voltaram para casa. Foi muito bom poder ter escalado você como juiz. Eu fico muito feliz disso ter acontecido. Eu queria que isso se multiplicasse muito. Eu queria que todas as novelas do Brasil a gente pudesse, né, ter personagens assim. Queria muito que os meus colegas tivessem essa sensibilidade de poder, né, criar uma autoimagem positiva. Porque eu acho que é triste a gente ver, né, que poderia haver mais igualdade de oportunidades, mais oportunidades, e não há, às vezes, muitas vezes. Exatamente. E o fato também de você ter tido, tem essa experiência na família, né, de pessoas negras, o fato de você ter tido no seu mestrado esse processo, essa construção desse conhecimento, foi muito importante para essa consciência. E isso falta, né, no mercado televisivo, no mercado, né, de TV, nesse produto de telenovela brasileira. Essa consciência, até porque hoje a situação é bem diferente, né? A gente vê muitas pessoas negras ocupando, né, espaços elevados dentro da sociedade brasileira. Eu tenho vários amigos, professores, psicólogos, né, médicos, e a nossa televisão, infelizmente, ainda não retrata esse Brasil diverso e esse país que está crescendo, querendo ou não. A questão das cotas, por exemplo, na universidade, está havendo uma mudança muito grande, ainda que não em termos ideais, porque eu acho que a educação mesmo, diversificada para todos, com igualdade, deve começar desde a infância, não somente na universidade. Mas o panorama hoje é outro. E, infelizmente, as telenovelas ainda não retratam a realidade brasileira, né? A velha história do racismo institucionalizado, estrutural, individual, né? E por aí vai. E você sentiu que muitas vezes as dificuldades por questão disso? Eu queria que você me contasse um pouco da sua experiência pessoal com o racismo. Então, eu senti assim, quando eu saí de Brasília, aos 18 anos, eu já fazia teatro desculpa, de Brasília, não, de São Luís. Eu sou de São Luís, Maranhão, como você sabe. Eu já comecei a fazer teatro desde 6, 11 anos. A minha família foi para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, quando continuei fazendo teatro, teve um diretor que fez uma diferenciação, ao me definir, ao me apontar num dado momento lá do ensaio, da aula, digamos. Olha, aquele rapaz ali, o ator negro, nunca, em São Luís eu nunca tinha ouvido falar, se referir a mim dessa forma. Aí veio uma fichinha que caiu, entendeu? E ao longo disso tudo, né, de lá para cá, eu vim tomando uma consciência paulatina. Os acontecimentos foram, né, influenciando na minha conduta, na observação, no cair a ficha do preconceito dentro de todas as esferas, da camada da sociedade e dentro da nossa categoria, do nosso mercado de trabalho, né, de teatro, TV. E enfrento sim, as pessoas falam para mim, Del, você é tão bom ator, você não era para estar parado nunca, era para estar aí protagonizando, fazendo sempre novelas, cinema, teatro. O teatro, felizmente, eu tenho feito, tenho me autoproduzido, né, de uns anos para cá. Mas esse Luiz preconceito Gama,
Vamos falar de Luiz Luiz Gama. Gama. Pois é, ele existe sob todas as formas esse preconceito. Quando eu sou chamado ainda para fazer uma participação, ainda que seja um delegado, um médico, esse personagem ainda não tem uma influência dentro da trama. Isso é uma reivindicação de direitos de nós, atores negros, constante, infelizmente ainda permanente. Precisamos de uma tomada verdadeira de consciência de quem está escrevendo, de quem está escalando, de quem está produzindo. Mais protagonistas negros, né? Mais Mas, protagonistas. O que você acha dessa exatamente. história que agora o Babu falou, para falar preto, e eu ouvi falar disso, que no BBB o Babu falou que em vez de falar negro, falar preto, como é aqui nos Estados Unidos. O que você acha disso? Olha, essas definições vieram tão recentemente, né? Talvez até uma forma de romper com determinados conceitos que ele atribuiu naquele momento, mas eu acho que preto ou negro é rótulo de qualquer forma, entendeu? É esse meu ponto de vista. Assim como Na descendente de verdade, escravo, também acho isso um é, rótulo, porque somos todos descendentes de escravos. A servidão era branca na Europa também, houve em Roma, em Grécia, e durante toda a Idade Média em toda a Europa, inclusive Inglaterra, havia servidão. Então, assim, e as pessoas não tinham liberdade, e para conseguirem a liberdade, tinham que comprar a liberdade, exatamente do mesmo modo como depois rotularam na escravidão dos africanos, que na verdade, assim, somos todos descendentes de escravos. Então, assim, essa ênfase na escravidão, eu acho um problema do modo como se conta a história do Brasil. Eu acho que a gente tinha contado a história do Brasil quando se fala da África, que foi ali que começou a escrita, que ali começou o culto ao Deus único, que tanta gente no mundo, que ali começaram tantas coisas, tanta coisa, eram reinos. Por que se conta a história dos reinos da Europa e não se conta no Brasil a história dos reinos da África? exatamente. É De uma Benin, forma. de Moçambique. Eram reinos. Pois é uma forma de apagamento, você não acha, Tiago? Uma forma de apagamento dessa história, desses heróis e heroínas que vieram com grandes conhecimentos, como você já falou bem aí, falou muito bem, né? Até ainda falando de, por exemplo, Luiz Gama, que foi aí um precursor do abolicionismo, da militância negra, através das suas escritas, das suas falas, dos seus discursos, através dos livros, né? Eu Então, queria fazer o essas. filme do Luiz Gama. Pois é, mas o Jefferson D aqui no Brasil já fez, ainda vai publicar, ainda vai lançar esse filme. Infelizmente Quem eu não estou fez? no filme. Jefferson D Ah, que é maravilha! um Fico feliz que fizeram. cineasta de São Paulo, Que né? bom. Diga-se passagem, querendo ou não, tem que dizer é negro, né? Maravilha, parabéns. Pois é. Então, é isso. Essa falta de conhecimento dessa nossa história, da importância desse povo africano no Brasil, foi proposital. Não é contada nos livros, na história oficial. Não é contada exatamente como uma forma de manipular o poder e não termos como referências revolucionárias, no melhor sentido, essa história e esses heróis e heroínas. Você tem um físico ótimo para fazer o Machado de Assis, maior escritor da língua Pois é, portuguesa. rapaz. Você sabe que eu fiz o Machado de Assis no ano passado, num evento da Flink, lá em São Paulo, a Feira Literária Negra, Internacional Negra, que existe pela Faculdade Zumbi dos Palmares e a Fobras. E no evento está aqui também no Rio de Janeiro, na Biblioteca Parque, eu interpretei o Machado de Assis. Que maravilha, Del. Fico feliz com isso. Tinha que fazer o filme agora do Machado, da vida do Machado. É, Esse filme ainda não vamos fizeram. fazer, vamos Ou fazer. numa novela, quem sabe, né? Ou numa novela. É. Eu tenho muita vontade de voltar assim, ao século XIX, porque eu acho que ali é um lugar bom para falar de muita coisa do Brasil. E foi bom depois também quando você fez o Gama, Benedito Gama, em Pois é. homenagem ao nosso querido Luiz Gama.
Pois é, você falando isso eu me arrepio. As pessoas sempre me perguntam, Del, como é que você teve acesso à história do Luiz Gama? Aí eu sempre me reporto ao Benedito Gama, o personagem que eu fiz, da novela, né? Isso, a Caminhos do trilogia, Coração, três que era novelas. exatamente, que era um professor de história, né? Então, em um dado momento, o Tony Garrido, né, meu amigo e era irmão na novela, falava, mas Benedito Gama, por que Benedito? Falei, Benedito, aí eu dou uma breve aula ali, en Sobre o Luiz passant, né, Gama. sobre Luiz Gama. Aquilo me marcou. Caramba, foi em 2009, Prova de Caminho do Coração, ou De 2008? 2007 a 2009. Foi 2007, 2008, Isso, 2009. Caminhos do Coração isso. 2007, Mutantes Pois é, 2008 e depois Promessas de Amor 2009. Você fez a trilogia toda, né? Dando muita pois aula de é. história. Muita aula. E aí, quando chegou 2015, né, veio, né, culminou de eu fazer Luiz Gama no teatro, né? Que Maravilha. maravilha. Aí eu sempre me reporto ao Benedito Gama, que era filho do Luiz Gama, né? Ele teve um único filho, e esse filho ele venerava, ele escrevia cartas ao filho e aos amigos, e as cartas são verdadeiros relatos biográficos. Que É lindo. importante registrar isso. Que maravilha. Que bom. Isso mostra, né? Uma pessoa que foi que não era escravo, foi escravizado, né? E depois lutou pela sua liberdade através da informação, do conhecimento. Foi um dos abolicionistas mais importantes, um congressista, um parlamentar, né? Fundamental aí na história do Brasil. Viva Luiz Gama, viva todas Viva essas pessoas que souberam, né, melhorar o Brasil. Viva Luiz Gama, eu tenho muita felicidade, alegria e compromisso, uma responsabilidade em fazer essa peça que conta a história dele. Inclusive, o texto é meu, junto com o Ricardo Torres, que é diretor também do espetáculo. É importante a gente recuperar a história dele, a importância, a contribuição de Luiz Gama nas lutas, né, pela libertação dos escravos, nas lutas dos direitos civis. E aí é um dado muito importante, fundamental, que Luiz Gama ele já preconizava, né? Por exemplo, a República. Ele foi um dos pioneiros da República. Morreu 7 anos da República acontecer, 6 anos antes da abolição, e ele já lutava. Sabe esse termo Estado Democrático de Direito, que está dentro, elemento central da nossa Constituição? Ele já falava sobre esses direitos, não com o Estado como Estado Democrático de Direito, exatamente essa expressão, mas ele já lutava pelos princípios desse Estado Democrático de Direito. Então ele ia ser um verdadeiro homem da política, homem do direito, precursor do abolicionismo, pioneiro nos movimentos sociais. E aí outra coisa importante, ele inaugura o jornalismo negro no Brasil, ele é a primeira voz negra na literatura brasileira, ele introduz a mulher negra como musa inspiradora, que até então ali no romantismo não se falava, né, por uma questão de preconceito mesmo, declarado a mulher negra como musa inspiradora. Nossa, a história dele é, como diz a doutora Lígia Ferreira, a doutora em Luiz Gama, é estonteante. É incrível. Herói, olha outra coisa, herói da nossa pátria, em 2018, ele por leis federais foi nomeado patrono da abolição e inscrito no livro dos heróis da pátria. Isso Só em somente 2018, como é que só em pode, né? 2018. E só em 2015 também, a OAB, Conselho Federal, nomeia oficialmente Luiz Gama como advogado, né, fazendo assim uma homenagem póstuma, entrega o diploma de advogado à família dele, ao doutor Benemar França, o tetraneto que mora em São Paulo. Que maravilha. E é incrível a história dele. É um exemplo de luta que ela é permanente, ela é contínua, não deve parar nunca. E uma coisa muito legal que a gente faz no espetáculo é que a gente não somente conta a história dele
a história do Luiz Gama tal qual foi, mas a gente contextualiza, a gente traz para o Brasil de hoje, digamos, fazendo assim uma história comparada. A gente compara o Brasil do século retrasado com o Brasil de hoje, os acontecimentos, são os apagamentos, como Marielle, como as crianças, né, que são mortas a cada 23 minutos, a gente sabe disso, são estatísticas aí que provam. Um jovem negro é assassinado no Brasil. Então, essa luta dele, infelizmente, deve ser permanente. Esse espetáculo retrata tudo isso e fomenta essa revolta, essa consciência. Nossa TV está muito atrasada ainda, né, Del, em relação a isso. Poxa, muito, muito. Aí, meus colegas, vamos tomar vergonha agora nesse momento da situação e vamos a eleger protagonistas negros, dar papéis de importância, de relevância. Né? Eu conclamo meus colegas a fazer isso, né? Como a gente fazia nas nossas novelas. E, infelizmente, é engraçado que a gente fazia aquele sucesso todo e por que não temos mais oportunidades? Eu fico perguntando às vezes isso. Del, acho que a sua imagem travou um pouquinho. Espero que a minha não tenha travado. Del, eu não sei se tem gente aí no seu Wi-Fi, ou se você tem que entrar e sair, eu te convidar de novo, porque a sua imagem aqui, para mim, travou. Eu estou travando um pouquinho perguntas, então, enquanto o Del vai voltar daqui a pouco, eu vou aproveitar que tiver perguntas. Por favor, vamos, que eu estou conseguindo ler aqui. Por que ainda não fizeram uma série sobre Luiz Gama? Pois é, mandar essa ideia também aí para as emissoras. Vamos fazer uma minissérie sobre Luiz Gama, né? Não é uma boa ideia. Del Garcês está voltando aqui. Vou chamar ele aqui. Que bom, que bom. Estou adorando esse papo com o Del. E vamos fazer uma novela aí sobre a abolição, sobre esse período da abolição, a luta dos abolicionistas. Aqui, tá? Enquanto você deu essa voltinha, já pintaram essas ideias aqui, inclusive na conversa aqui com os fãs, de se propor para as televisões uma minissérie sobre o Luiz Gama, de propor uma novela sobre os abolicionistas. Perfeito. A gente podia falar dessas questões. Pois é, está mais do que na hora de fazermos isso. É fundamental de retratar a história do Brasil, a história que não foi contada, que foi apagada dos livros, de uma forma proposital, especialmente nesse momento em que o mundo clama, né, por igualdade, por justiça, por direitos iguais, né, buscando assim uma sociedade mais justa. Né? Enfim, é fundamental, a gente sabe disso, né, Tiago? Você sabe muito bem o quanto a telenovela tem um papel fundamental na formação, na consciência, né, do povo brasileiro, né, porque através das telenovelas o povo se educa de uma forma ou de outra, manipulado ou não. O importante é que não seja manipulada, mas está mais do que na hora de se inserir esse debate através da recuperação da nossa história. Né? Mais do que na hora, Del, vamos torcer para que isso aconteça e fazer essa campanha, na verdade. Acho que todo mundo tinha que escrever aí para quem puder, para autores, diretores, né, e para os executivos de TV, né, e fazer realmente isso se transformar numa campanha. Eu vejo a televisão brasileira, eu vejo que ela está, em relação aqui aos Estados Unidos, por exemplo, acho que aqui está, de alguma forma, está muito mais avançado do que isso. Hoje, até estava falando sobre os Friends hoje em dia estava falando, se eu fosse fazer Friends hoje em dia, com certeza um deles seria, pelo menos um ou dois, seria uma diversidade. Então, assim, nos últimos 20 anos, aqui 30 anos, avançou muito essa questão da diversidade aqui. Eu vejo cada vez mais séries, mais tratando sobre essa atualidade da família, né, que tem descendência africana, em outros parâmetros que fogem muito dessa pecha constante que a gente vê da servidão, da escravidão no Brasil. É um discurso constante de estratificação social. Tinha que mudar isso realmente botar a gente, independente da cor, escalado nos papéis, né? Que as pessoas, quando os diretores vão escalar os papéis, que considere sempre a possibilidade de escalar um ator ou uma atriz afrodescendente para aqueles papéis fundamentais, para aquela família, para aquele núcleo. Lembra em Prova de Amor como era linda a família
É, Dona Marina Miranda, era mãe de Maria Isso. Cíntia, casada com André Matos, e tinha os filhos lindos ali, prova de amor, né? Ah, era maravilhoso esse casamento interracial, né? Muito importante A família abordar isso. brasileira. A família brasileira é isso, né? Guardadas as proporções dos preconceitos, há uma miscigenação e que essa miscigenação não pode ser jamais ignorada, né? Aí você falando disso, eu me lembro, por exemplo, a Zezé Mota, numa novela na Globo, ela era casada, ou teve um romance, né, com o Marcos Paulo, se não me engano, e houve trouxe a discussão, trouxe esse debate importantíssimo, e outras situações aí de tramas em que havia um casamento interracial, é importante trazer também esse debate. Né? Me lembra, a família Linda em Prova de Amor. Né? Dia lindo! Você sabe que tudo que eu fiz com esse tema no Você Decide, eu tive a oportunidade, junto com o nosso querido Erval Rossano, de fazer vários programas e escalar. Inclusive um ator chamado Paulo Nascimento nessa época, depois não sei o que aconteceu com ele. Teve também o Norton também, mas tinha o Paulo também. E a gente fez alguns programas e era sempre sucesso dela, sempre. Não, eu me lembro do Você Decide, eu assisti, até, sou da geração que assistiu muito Você Decide, inclusive eu, assim que cheguei no Rio, eu fiz um Você Decide, chamava Sinuca de Bico, eu era um presidiário, entendeu? E esse Você Decide tinha esse papel mesmo, de trazer, né, discussões, temas interessantes, né, sociais, Polêmico. instigantes, polêmicos, exatamente, Que pudessem polêmicos, dividir as era muito bom. opiniões, né? Oi? Que pudessem dividir as opiniões. Exatamente. E você, como Queridão, é que tá aí a vida? Tem você trabalhado sabe que eu muito? cheguei Como aqui, está o primeiro escrevendo? roteiro que eu escrevi é exatamente sobre esse assunto, né? É a Sim. história de uma mulher que perde um irmão e a polícia caucasiana branca diz que o irmão dela, que é afrodescendente, é, cometeu suicídio. E ela tem certeza que não foi isso. Então ela vai Nossa. investigar, é um mistério, um crime de suspense, de descobrir quem matou, e ela vai para essa cidadezinha com o ex-marido alcoólico e enfrenta um batalhão de polícia branca lá que insiste que ele se matou, e daqui a pouco ela vê que ela está em perigo, que ela está descobrindo a verdade, que ela está seguindo os passos do irmão. Ela descobre que é um serial killer que mata afro-americanos e está em perigo de repente ali com ela e o marido, entendeu? Então esse é meu primeiro filme aqui que eu espero que seja feito. Você vê daí a minha como é que isso é uma questão que me toca no coração. Dá para perceber muito nitidamente, né, o quanto esses temas te tocam, né? Vendo suas novelas, sempre você está ali inserindo a questão da justiça, do direito, né? A luta pela justiça mesmo, né? E, enfim, são temas polêmicos mesmo, são necessários, se sempre aborda em núcleos diferentes essas questões aí interessantes. Poxa, bem bacana. Olha, estou tendo aqui pedido para a gente começar a responder as perguntas dos. Ótimo. Vamos responder um pouco as perguntas. Quem quiser perguntar agora, por favor, você vê aí, tem o Varlen, aí tá sem, é um ator, Varlen Donizete, depois dá uma olhada Ah, que nele, com legal. W. Tá sempre querendo uma oportunidade, né? Puxa É vida, isso que aí. vontade que eu tenho de dar mais oportunidades para jovens atores, para as pessoas. Que vontade que eu tenho de fazer uma novela em que a maioria ou todo mundo seja de, né, que dá mais oportunidade para colaboradores, é um compromisso que eu já assumo. A próxima vez que eu tiver a oportunidade de escrever com outros autores, também de chamar, né, porque a gente tem que criar essas oportunidades, a gente tem que ter atenção a isso. Quem puder dar o emprego, quem puder dar a oportunidade, existe uma necessidade de alguma forma de reparar aí ainda os efeitos da chamada diáspora, porque não houve reparação quando houve a Lei Áurea, né, a É, abolição, não houve a indenização, não houve a reparação, não houve esse. Eu também fiquei muito feliz quando aprovaram as cotas, apesar de ter gente, inclusive dentro da academia, que achava que isso podia incentivar
essa construção diversidade das raças no Brasil, porque existe uma outra coisa que é o modo da gente encarar o Brasil como a miscigenação. Então, de não dividir, porque raça, na verdade, nem é um conceito científico. O que nós temos são genes de cor, de pele, de melanina, de quantidade de melanina, de cabelo, alguns genes que demonstram origem, né? Nariz, boca, mas são pequenos genes. Na verdade, não existe uma diferença além dessa. O problema foi que no Brasil começaram a se usar esses traços genéticos como uma construção social de diferença, de hierarquia. Isso foi o absurdo que até hoje é feito. Porque quando você conta para as crianças na escola que uns descendem de senhores e outros descendem de escravos, você já está fazendo um mal horrível nisso. Você tem que contar, tinha reinos na África, tinha reinos na Europa. Teve gente que tinha servidão na Europa e tinha também na África, nessa época. E somos todos descendentes. E somos todos miscigenados. É outro modo de contar a história, entendeu, Del? Que eu gostaria que esse novo modo de contar a história do Brasil fosse esse. Eu sei que é uma luta impossível, quixotesca, né? Que é uma dificuldade enorme, mas, assim, eu tenho um livro que eu vou lançar quando eu estiver pronto, que eu quero que seja o mais eficiente possível, que é essa minha tese de mestrado, que eu estou retrabalhando, para que ela venha por essa revisão da história, por uma nova história, né? Viagens à África do século XV e XVI, por uma nova história do Brasil, para uma nova história do Brasil. Porque dá para contar essa história de formas bem diferentes também, viu? E dá para transformar essa história. Quando a gente entende que a história pode ser transformada, a gente pode transformar o presente também. Exatamente. E você falando aí me lembrou, né? Você falou assim que depois da Lei Áurea, né? Na verdade, vieram leis que eram punitivas, né? 2 anos depois da abolição, pretensa abolição, que ela não aconteceu de fato, né? A escravização ela acontece ainda, infelizmente, sob diversas formas, de lá para cá. 2 anos depois, existia uma lei que proibia, que punia os escravos nas ruas, tal da lei da vadiagem, né? Que até os escravos cometiam, os ex-escravizados, né? Cometiam pequenos delitos para sobreviver, porque eles não tinham o que comer, não tinham onde morar, foram jogados, não houve nenhum projeto, digamos assim, de repente uma lei afirmativa no sentido de incluir essas pessoas, de inseri-las dignamente, de alguma forma, no contexto social, né, através da saúde, da habitação, da educação mesmo. Pelo contrário, quando a gente pensa que no Brasil, só em 1987, a Constituição de 87, que foi decretar o racismo como crime, é inadmissível isso. Passados quantos anos depois da abolição? Só em 87 é que foi considerado, 88, digamos, 1988, 88 que foi admitida na nossa Constituição que o racismo é crime. Até hoje a gente já tem que... esses dias eu fiz um vídeo, né, numa luta aí contra o racismo, dizendo racismo é crime. Gente, é tão óbvio, mas essa obviedade, infelizmente, a gente ainda tem que gritar por ela, para esclarecer, para conscientizar, né? E, querido, você viu aquele documentário da Ava DuVernay, 13º, 13th? Sim. Isso mostra que a escravidão ainda existe nos Estados Unidos também. 1 em cada 3 jovens vai parar na cadeia, muitas vezes inocente, e obrigado a trabalhar, obrigado ao trabalho forçado, ao trabalho escravo, dentro dessas prisões, que aqui são muitas vezes particulares e servem às indústrias. Então a escravidão continua, como continua o trabalho escravo no Brasil. Isso infelizmente, é uma verdade. Mas nós temos que pensar, né, como artistas, os modos em que a gente pode, de alguma forma, melhorar essas oportunidades daqui para frente. E exatamente, aí eu é acho esse que o a nosso televisão papel. pode cumprir uma importância muito grande. Eu tenho pena que não cumpra, de verdade. Exatamente. A gente tem que trabalhar no sentido de reverter essa situação, né? O que a gente precisa é abordar mais esse tema. Não dá também para ficar calado, não dá
para tapar o sol com a peneira, dizer que, até pouco tempo, hoje não, o Brasil está aí altamente declarado, né, racista, até pouco tempo, antes até desses movimentos todos, inclusive com a influência das mídias, da internet, por aí vai, é que o Brasil, no Brasil não tem racismo, o preconceito é só velado. Não, ele é declarado, e nós que somos negros de fato, de cor de pele, sabemos traduzir imediatamente qualquer olhar preconceituoso, qualquer olhar racista. Não é verdade? Você já tem. Pois é, isso é uma coisa que eu acho que muitas vezes é difícil de entender. Muita gente ainda não tem essa compreensão, né? De que. Dizer assim, mas não é bem assim, mas tem tantas justificativas de mas eu não sou, mas eu não. Na minha, enfim, tem muitos modos de escapar disso, né? De minimizar o racismo sem tomar consciência, né, de que existe ainda uma necessidade muito grande, né, de que as coisas melhorem, né, de, principalmente acabar com a violência policial, né, eu acho, e mais acesso a oportunidades iguais de educação, a melhoria da educação pública. Tem coisas que as pessoas sabem há anos que tem que fazer e que não são feitas, né? Mais papéis para negros na televisão, mais protagonistas negros na televisão, nas séries. Quem sabe a Netflix aí no Brasil não consegue, ou as novas plataformas de streaming podem ter um olhar, quem sabe, melhor para isso, né? Ou as próprias televisões atuais aí, que tomem consciência, né? SBT, Globo, Record, né? Dessa necessidade de se promover, né? Mais, né? As oportunidades nas novelas, nos programas, de modo geral, mesmo de entretenimento, né? Dando melhores papéis, melhores oportunidades para quem tem a pele mais escura. Né? Porque, na verdade, é isso. É isso Fala mesmo. você, Mas Delcio. aí você me falando, estou me lembrando, você tinha parceiros, né, roteiristas ali, roteiristas, assistentes, né, de roteiro ali nas suas novelas, que legal, eles compartilhavam muito dessas suas ideias, dessa sua militância nesse sentido, não é verdade? Eu me lembro do Altenir, do próprio Doc, né, de tanta gente, né, Ana Maria ali na época Nunes, né, querida, já falecida, Isso, escreveu comigo a Escrava Isaura junto com a Altenir, né? A gente tinha essa consciência de brasileiro, né, de querer promover, né, a igualdade, de querer promover, né, uma autoimagem positiva, né, para as populações, para a população afrodescendente, para quem né, tem essa descendência. E eu defendo isso realmente assim. Se você se você, a menos que você seja assim de filho de imigrantes muito recentes, né, de que é uma situação muito especial, específica de uma minoria muito pequena, mas se você é um brasileiro, que a sua família já está no Brasil, já há tempo, com certeza a gente sabe disso, né? Todo mundo tem essa miscigenação e mesmo assim existe racismo. É uma loucura. é uma loucura e precisamos mudar urgentemente. Urge, né? Você vê, não sei se você teve a oportunidade de ver anteontem, aqui pela Globo News, tem um programa chamado Em Pauta. Está havendo discussões Eu constantemente sobre vi. essa questão do preconceito, do caso, né, do George Floyd, aí assassinado brutalmente, está comovendo o mundo. Estados Unidos parou, está aí nessas manifestações altamente necessárias, e aquele debate ali, só com comentaristas brancos, houve um telespectador que criticou, né, aquilo, que criticou, printou aquela tela e mandou, e aí o que acontece? No dia seguinte, né, todos os comentaristas, inclusive o apresentador Heraldo Pereira, né, com as mulheres ali William negras, Patti, Marilu debatendo aquilo, Coutinho, né, esse que eu pode ser vi. que ótimo. Vai ser um começo de uma mudança, que não sejam só temas sobre o racismo, mas qualquer um outro, né? A gente sabe que tem pessoas tão conhecedoras, profundamente, né, embasadas em diversos setores, em diversos temas, né, que não seja só o racismo, né, para debater junto com eles, com outros também, diversificar isso. Tanto é que a partir daquele dia, a Flávia Oliveira e a Zileide passaram a fazer parte daquele elenco de comentaristas. Isso é muito bom. A televisão brasileira tem que tomar esse tipo de ações afirmativas, né?
Isso, exatamente. Precisamos de ações afirmativas nas telenovelas, nas séries, e tomara que de alguma forma isso reverbere aí pelo site, se tiver aí jornalista olhando para a gente, que reverbere esse pedido, né? De que haja ações afirmativas, de que haja mais escalações, Perfeito. de que haja uma imagem positiva construída através de protagonistas, tanto homens quanto mulheres, e de personagens fortes dentro da novela, e de núcleos e de famílias, né, com uma imagem de força positiva, que não fique remetendo só para essa questão da servidão, entendeu? Porque é uma forma de alguma forma, como eu falei, de classificação que não é legal, né? Que eu acho que tem que se Pois ir é. trazer de alguma forma outros modos de da gente. É claro que assim, na cultura brasileira a gente já faz muito isso, né? De celebrar a beleza negra, mas podia ser muito mais, não é verdade? De É celebrar a verdade. cultura negra, mas podia ser muito mais também. Não celebrar só através da Muito. cultura. Até porque, você falando, eu estou me lembrando aqui, nós somos para mais de 55%, né, de autodeclarados negros ou mestiços, pardos, como se usa esse termo, Não né, brancos, mestiços. morenos, Cadê essa não é? percentagem Então, na televisão? Cadê? cadê esse percentual? Os estrangeiros, quando veem novelas brasileiras e chegam aqui no Brasil, levam um choque absoluto, né? Poxa, cadê esse povo que eu vejo na novela não está retratado aqui na realidade, e o contrário também? E quando o retrato é um sucesso dela, quando eu coloco, se colocar a sua novela de 55% da cor, ia ser o Poxa, sucesso dela. vai ser maravilhoso. Aí eu estou me lembrando também, sabe de quê? No lançamento da novela A Escravizaura, ali todos nós ali com a coletiva de imprensa, dentro do estúdio da Record, você, o Erval Rossano, saudosíssimo, que ele disse, ali nós todos do elenco, o Erval usa a fala, tem o poder do momento da fala, e diz, gente, é o seguinte, esta novela não tem só dois protagonistas, isso é importante registrar, eu falo sempre isso, tem a Bianca Rinaldi, Leopoldo Pacheco, Maiara Magri, Jonas Mello, Everton de Castro, Del Garcês, Patrícia França. Quando eu ouvi isso, é assim, a minha ancestralidade que agradece, que vem, né, num fervor de emoção, entendeu? Ali protagonizando e sendo declarado isso pelo diretor da novela, isso foi maravilhoso. Não é a mim que Protagonista. está. Pois é, não é a mim somente que ele estava ali fazendo essa referência, mas é todo um pessoal que lutou, né, como Abdias Agente do da sua Nascimento. liberdade, né? Símbolo dessa Exato, luta constante, né? Pela sua própria afirmação da sua própria vida, do seu direito, da sua liberdade, da exato, sua igualdade, da sua dignidade. A gente tem que responder as exato. perguntas dos fãs, né? Porque é tão bom de escutar. E eu tenho tanta coisa guardada aqui dentro de mim que eu vou aproveitar para colocar para fora. Mas Foi vamos, ótimo. vamos ver aqui quem são as perguntas dos fãs aí. Vamos ver o que eles estão falando aí. Você já viu alguma pergunta aí que você Deixa tivesse eu ver vontade de aqui. responder? Alguém me perguntou, pode fazer pergunta assim. Alguém perguntou seu próximo projeto. Enquanto você responde isso, eu vou vendo aqui perguntas para a gente ir respondendo. Fala um pouco do seu próximo Ah, projeto. o meu, eu continuo fazendo, continuarei fazendo Luiz Gama, A Voz pela Liberdade, essa peça há 5 anos em cartaz, direção de Ricardo Torres, com a Nívia Ellen, Soraya Arnone. Eu estou com outro trabalho também, um monólogo que vou fazer paralelamente ao Luiz Gama, e já estão me convidando aí, eu estou tendo ideias de recuperar também outros heróis. Em cada lugar do Brasil tem um herói, e esses heróis que foram limados, que foram apagados, eu quero recuperá-los através da arte, através do meu trabalho, do nosso trabalho. Então, é um viés aí, esse viés de Luz Gama é necessário. E, enfim, pretendo continuar, tão logo volte, né, a novela, Salve-se Quem Puder, que eu estava fazendo, mas por conta do isolamento social necessário, a gente teve que parar, tomara que volte logo, porque eu já não aguento mais ficar sem estar atuando, seja no teatro ou na TV, né? Alguém fez aí uma menção à nossa saudosa Chica Borges. Chica Lopes, Chica Lopes, botaram o nome errado, tá vendo? E eu falei errado. pois Chica é, Lopes.
Grande atriz. Saudosíssima, grande atriz, fazia minha tia, um amor de pessoa, grande atriz na novela Escrava Isaura. Seja sempre lembrada com muito carinho, né? É Joaquina, Nha Verdade. Joaquina, não era isso? Chica Minha Lopes. Jaquina, é. Como foi interpretar o André? Alguém perguntou. Ah, foi maravilhoso. Me lembro sempre, quando eu estava em São Paulo, quando eu peguei os 5 primeiros capítulos, eu estava num hotel ali perto do Parque Ibirapuera. Quando eu li os 5 capítulos, eu disse assim: isso aqui vai me revolucionar a minha vida, não é a minha carreira. E eu entendi desde cedo que o André era um personagem muito importante naquela trama, que tinha uma importância até maior do que aquela versão, a original, né, a primeira vez lá na Globo, nos anos 70. Me lembro que o personagem André não tinha essas características que você, Thiago, colocou na sua versão. E é maravilhoso, tem uma importância fundamental na trama da novela Escravizada, da sua versão, na nossa versão. Eu não usei nada É, de Roberto Braga. Eu não usei nada, nada. eu estou Fiz sabendo, inclusive o uma final, né? adaptação totalmente original do romance. Pois é, e o André, ele veio em mim tudo que estava guardado ali de revolta, de liderança, né, quilombola, como você bem falou, na luta pelos escravos. Ele não pensava só individualmente, ele amava a Isaura, mas ele tinha um objetivo maior, que era a libertação do seu povo. Formou quilombo, chamava as pessoas para o quilombo, para lutar, né, bravamente pela liberdade. Né? Aí você falando aí, né, realmente não tinha a ver. Você mudou muita coisa ali do original. Me lembro que o discurso final do Álvaro na novela, isso eu me lembrei depois, vi reprises depois aí da novela, sei lá, no YouTube. O discurso final do Álvaro é dizendo: agora está tudo bem, os negros foram abolidos, vamos voltar, vamos estar na normalidade, está todo mundo feliz. Não é nada a ver, isso é romantizado, isso é fantasia. E na nossa, não, a luta continuava. O André continuou ali no quilombo, brigando, lutando, né? A luta Então, continua até hoje, né, Del? até hoje. Então, o André, ele me impulsionou a minha carreira, mais do que a carreira, a minha vida, né? De consciência política, de consciência da minha militância, que veio junto com a arte, né? A militância hoje, pode dizer que eu sou militante, veio junto com a arte, com o teatro e com a TV, com as novelas que eu fiz, culminando mais ainda com o Escravo André e Luiz Gama, que eu faço hoje, né? Olha, ficou com o líder quilombola André e o Luiz Gama. Você sabe que eu fiquei muito feliz com essa sua missão que você se deu aí como artista de contar a história de tantos heróis brasileiros esquecidos, viu? Eu acho isso de uma beleza, de uma importância. Aí a gente vê, né, quando a pessoa deixa de ser aquele artista que fica só esperando o convite e se torna, né, o artista que sabe conduzir os rumos da sua vida, porque fez uma escolha, sabe quais são as histórias que quer contar. Eu admiro isso grandemente em você. Parabéns por ter tomado esse caminho. Eu vou acompanhar com muito prazer aí você contando aí esses heróis brasileiros aí, vai ser muito bom. E aqui quero mandar um beijo para Raquel Nunes, nossa querida, que está aqui dando beijos. Querida, beijo. E fala de outros personagens seus aí, como é que te marcaram, fala desse que você está fazendo agora um pouco. Assim, Então, eu estou fazendo a falar do Luiz Gama? Não, do Salve-se Quem Puder. O que você está fazendo no Salve-se Quem Sim, Puder? é um médico. Na verdade, assim, é uma participação que tem sido aumentada, essa participação, tal qual foi na novela que eu fiz há 2 anos atrás, O Outro Lado do Paraíso, que era um delegado, o mesmo caminho, que era um delegado, assim como esse é um médico, e eu comecei a fazer pequenas participações e o personagem foi aumentando, né? E estava aumentando 2 dias antes da pandemia, do isolamento social, né? A Frida, produtora de elenco, me mandou 8 cenas para eu gravar. Eu iria gravar na semana seguinte, quando veio o isolamento social. Daqui Então a tinha pouco eu vou tendência. gravar. Fico muito Pois é, feliz estou que com você está cenas sendo aí. falado como médico. Parabéns para a Frida, uma querida, para o autor que está escrevendo para você, para os autores, colaboradores, não sei quem está
colaborando também. Mas parabéns para todo mundo e tomara que o papel só cresça, 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 que você merece, Del. E você é um símbolo, né? Você é um representante também. Você mostra que é possível, você indica caminhos e é muito bom que você tenha feito juiz, tenha feito delegado, tenha feito médico, que esteja fazendo Luiz Gama, que conte outras histórias de outros heróis. Poxa, Thiago, você me emociona, eu fico muito feliz que você veio encaminhando aí nesse sentido mesmo, né? Através da tua consciência, da tua luta, através do teu trabalho, de não rotular o ator, é importantíssimo isso. Ah, porque fiz muito bem o escravo André, eu não posso fazer um médico, um advogado, um delegado, um juiz? Posso sim. Se eu tenho a minha capacidade, o meu estudo, o meu empenho, a minha dedicação, qualquer um que se dedique, que comprove o seu talento, tem condições. Resta que as pessoas tomem essa consciência, os produtores, como eu falei, os autores, e deem oportunidade, chamem para fazer, que vamos dar conta do recado, sim, né? Uhum. Então, um descendente de família real que foi escravizado e muito rapidamente, né, conquistou a sua liberdade e se tornou o líder de um quilombo, né? Foi lindo, André. Eu fiquei muito feliz com essa história, fiquei muito feliz que você fez, fiquei muito feliz que você fez o juiz em Prova de Amor, que fez o professor de história Benedito Gama, que está fazendo o médico agora, que está fazendo o Luiz Gama. Fico muito feliz de ver. Você me lembra que eu te escalei como protagonista em Amor de Comédia também, com a Bianca, lembra que a gente Ah, fez? é verdade, viajamos e a Bianca foi No realmente, né? teatro, Oi? no teatro a gente fez. No teatro, normalmente não chamaria um ator negro para fazer ali o par O galã, romântico, né? a romântico da Então, estrela, é verdade. é mais uma. Só lembrei disso agora e veio Não, assim, lembrei com muita maravilhoso. emoção daquele momento ali que a gente viveu também. Foi, né? Tem luta pela frente ainda, meu amigo. Se Deus quiser, nossos caminhos vão se reencontrar. E quem quiser mandar depois perguntas, tem gente perguntando, pode mandar de direct, pode mandar DM, pode mandar DM. Pode. Eu tento responder sempre que eu posso. Às vezes eu sou meio lacônico assim nas minhas respostas, eu tenho que responder muita gente. Aí eu respondo às vezes bem curtinho assim. Peço desculpas por isso, assim quando eu... não para você, evidentemente assim, mas estou falando porque é muita gente. A gente recebe muito carinho, Não, principalmente entendo. dos mutantes. Eles ficam pedindo quarta temporada. Me conta do final Eu estou do vendo. Bené rapidinho. Como é que foi o final do Bené na novela? O Bené ganhou uma bolsa de estudo, né, e foi para Portugal, né? Teve aquela cena linda ali que ele dá uma lição, né? E a luta dele continuava também com os sonhos dele. E depois no fim, ele voltou, né? Voltou do Brasil, voltou ao Brasil, né? E continuou ali na trama da novela seguinte, né? Muito legal. Um E o professor de final de história. Promessa de Amor? Promessas de amor, e aí agora me pegou nesse momento. Eu também, porque já foi 2009, já fazia 11 anos. É porque os fãs ficam cobrando quarta temporada, sabe? E aí eu tô Quarta pensando em fazer um temporada, exatamente. quadrinho. Tô pensando em fazer uma coisa em quadrinhos para agradar assim, esse pessoal que ficam me pedindo insistentemente. E é a cobrança que tem para continuar esse universo dos mutantes, de continuar a história. Que Aí legal, que queria legal. lembrar como é que os personagens terminaram. Então, quem tiver agora últimas perguntas, que a gente já está se encaminhando para o fim da live, foi uma delícia. Obrigado. Tá ótimo. Olha, alguém falou aí que está me assistindo o Crave a Rosa, que eu fiz também o Crave a Rosa do Valci Carrasco. Eu fazia Maravilhoso. um dandy, né? Um cara culto, estudou na Sorbonne, em Valci Paris. Pô, maravilhoso. Valci foi outro. Aliás, o outro lá do Paraíso também, onde eu fazia o delegado 2 anos atrás, era do Valci Carrasco, né? Na Chica da Silva, que foi minha primeira novela, eu havia feito Valci um é escravo maravilhoso. Valci também. é incrível, né? E, enfim, fiz escravos, fiz juízes, fiz Tomara que ele delegados, cada vez médicos. mais também escrave, tomara que ele faça também uma novela com 55% dos atores de cor. Querido, a gente vai começar a se despedir agora, que aqui o Instagram está me Tá avisando. ótimo. A live vai ficar disponível no IGTV, tá bom? Ah, é? Que ótimo, muito Então, quem bom. quiser ver, se você quiser mostrar para alguém, tá, e indicar para alguém. Quer se despedir agora dos nossos queridos que nos acompanharam?
Quero sim, gente. Obrigado a todos vocês que estiveram aí, o Rafael, a Cláudia Campos, a Márcia Araújo, minha assessora de imprensa. Muito obrigado aí pelo carinho de sempre. Desculpe também algumas lacunas, que às vezes essa vida corrida da gente, né, ser lacônicos, né, como você usou bem esse termo, né, com essa correria do dia a dia, às vezes não dá para responder como a gente gostaria, mas eu amo vocês, muito obrigado. Vocês fazem parte da nossa história, das nossas carreiras. E a você, Tiago, olha, muito obrigado mesmo. Foi uma surpresa maravilhosa esse convite, um papo super gostoso. Vamos fortalecer essa nossa luta, a corrente do bem, né? Buscando uma saúde mental, física, espiritual, para que a gente possa viver melhor. E vidas negras importam sim. Tá? Sempre, todas as nossas vidas, né? Vamos fazer que essas vidas sejam cada vez mais lindas, né? Que a gente consiga resultados aí nessas nossas batalhas. E vai dar tudo certo, já está dando. E é muito bom te escutar, te ver. Foi muito bom conversar com você. Fiquei muito feliz também com a nossa conversa, de poder matar a saudade de bater papo com você, principalmente sobre temas tão importantes. Obrigado por todo mundo que esteve aqui com a gente, viu? Beijos no coração, na alma de todos. E estamos juntos. Breve estaremos aí fazendo, se Deus quiser, novos trabalhos. Fiquem com Deus. Fiquem com Amém. Deus. Fiquem Beijo. bem, fiquem com Deus. Muito obrigado. Beijo. Tchau.